Você já fez alguma experiência da presença, da glória de Deus, dessa Shekinah? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez conosco, percorrendo esse itinerário com a Palavra de Deus, sempre aprofundando. Hoje quero trabalhar um texto com vocês, um texto um pouco mais complexo, porque tem muitas imagens, mas eu queria que você percebesse aqui a experiência do profeta. Quando o profeta vai vivendo essa experiência e como ele vai narrando essa experiência. Então, com isso, eu quero pegar com vocês a leitura do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 2 ao 5, depois versículo 24 ao 28c. Diz assim: No dia 5 do mês, que era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Ou seja, havia uma graça, uma bênção. Quantas vezes nós percebemos que nós somos envolvidos por uma presença? Quantas vezes ao entrar num lugar, ao entrar numa igreja, entrar diante do Santíssimo, nós nos percebemos envolvidos por uma presença que é como se a mão de Deus se colocasse sobre nós. Ou seja, fosse declarado sobre nós uma bênção. E aqui está uma diferença. Quando nós percebemos esta graça, este movimento, você vai reparar que não é tanto um esforço, não é tanto um resultado das suas orações ou da consequência de algo que você fez para o Senhor. Não há aqui vamos dizer assim, um Senhor que está pagando o teu esforço. Simplesmente há um ato de graça do Senhor que estabelece sobre a sua vida. E sim, assim acontece com o profeta Ezequiel. A mão do Senhor esteve sobre ele e eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade, em relâmpagos, no meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. Então são imagens, né? E é interessante nós pegarmos as imagens porque, por exemplo, a nuvem ela é muito usada na experiência de Deus. Você vai ver muitas imagens de Nossa Senhora vindo sobre a nuvem. Você vai perceber que a nuvem os envolvia na transfiguração. Essa nuvem é o sinal da glória de Deus. E ela tem um significado, porque a nuvem você não pode aprisionar. A nuvem você não pode pegar uma nuvem e conter ela dentro de uma caixinha. Você pode vê-la e ela constantemente modifica. Ela é realmente assim flexível, vamos dizer. De tal forma que ela cada vez mais traz uma experiência diferente. Você não pode também colocá-la e guardá-la. Por isso, a experiência com Deus, ela é sempre nova, ela é sempre surpreendente, ela acontece, ela é como uma nuvem, não se dá para colocar na caixa e levar para casa, não, você vive aquela experiência e só aquele que vive a experiência pode dizer. Santa Teresa, e muitas vezes no seu livro, ela vai falar assim, olha, estou dizendo isso, o que parece desatino, parece loucura, mas para aqueles que viveram essa experiência, saberão o que eu estou dizendo. Ou seja, tem coisas que só quem viveu pode saber o que está sendo falado. E aqui está um pouco da glória do Senhor. Quando nós vamos aprofundando aqui no texto, você vai perceber, se você tiver feito uma experiência, você vai se identificar com essa experiência. Mas se você não fez a experiência, ela vai ser um pouco vaga para você, ela vai ser um pouco como algo longe. E o que quer dizer tudo isso? Olha, Deus dá a experiência a todos nós de uma certa maneira, mas nós não podemos determinar os tempos, mas nós precisamos estar abertos a essa experiência. Então, essa experiência é como um vento que sopra, ele vem de algum lugar para outro lugar, ele te leva, Então você não sabe de onde vem nem para onde vai.
essas dimensões. Ou seja, pode até ter uma noção que ele vem do norte, pode ter uma noção que ele veio do momento de oração, daquele momento de poder estar mais na contemplação, mas você não sabe realmente se toda a procedência vem de algum aspecto específico, porque você não pode reproduzi-lo. Se você soubesse, você poderia reproduzi-lo, mas você não consegue. E aí ele falava o seguinte, dos relâmpagos, que era muito comum nas manifestações, por exemplo, do Senhor a Moisés, porque é luz que corta, é luz que entra. Há uma luz tão forte, né? Os místicos vão falando que a experiência de Deus é como uma luz que penetra dentro de nós e ela começa então a trazer claridade, clareza para coisas que você nunca se atentou. Quando as pessoas ouviam, por exemplo, Santo Inácio, ele ainda não era formado em teologia, ficavam surpreendentes, mas como esse homem sabe todas essas coisas? Não é formado, não fez teologia? Uma luz, na própria experiência mística, se abre. Santa Catarina de Sena, praticamente analfabeta, experiências profundas com Deus e uma sabedoria que a tornou doutora da Igreja. Luz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, São Francisco, São Domingo Guzmão. Olha só, você vai percebendo a luz, a graça vai entrando. E aí você vai percebendo que diante disso o autor ele não consegue expressar mais. Porque quando você entra na presença do Senhor, tudo que você começa a dizer dessa experiência é tudo algo que é parecido, mas não é. Porque você não consegue mais expressar em palavras humanas. Aí você vai ouvir ele dizer o seguinte, ó, no meio brilhava algo como se fosse o ouro incandescente. O centro parecia a figura de 4 seres vivos, né? E, geralmente quando aparecem as 4 figuras estão se dirigindo a uma iluminação quanto aos evangelhos, né? Ou seja, quanto aos evangelistas. Estes eram os seus aspectos. Cada um tinha uma figura de homem. Eu ouvi o rumor de asas e era como um estrondo de muitas águas. Ele não sabia falar o que é, mas parecia muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. Quando se moviam eram ruídos, era como um barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento, que estava sobre as suas cabeças. Acima do firmamento, ou seja, desses homens, dessas cabeças, havia algo parecido, porque também não consegue dizer o que é, com a safira. Uma espécie de trono, porque também não consegue dizer que trono é esse. E sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro, porque também, mais uma vez, ele não sabe expressar, envolvendo essa figura como se fosse fogo, mas não era fogo. Porque é um fogo, né? A narração muitas vezes mística é um fogo que não consome, né? E a gente tem essa dimensão do fogo do amor de Deus, porque ele é um fogo, mas este fogo não consome, como a sarça ardente, né, que Moisés se aproximou, que não consumia. Entende? A experiência, ela vai entrando nesta mística e ela começa a ter dificuldade de ser falada. E por isso vai se falando mais ou menos, mas para aqueles que fizeram a experiência, eles conseguem entender o que esta pessoa está dizendo, porque ele fez aquela experiência, ele sabe dizer, ele sabe ao menos falar assim, é isso. Embora também ele não consiga dizer o que era aquele fogo, expressar o que era aquele fogo, não consegue expressar aquilo que era aquela voz, porque realmente temos essa dificuldade quando nós vamos lidando com o eterno. E que bonito era se nós, na nossa vida, tivéssemos, de certa forma, nos acostumando a entrar na presença, na glória de Deus. Já imaginou isso? Você é acostumado a entrar nesta glória, a viver essa experiência, e talvez como São Padre Pio se espantar, porque ele achava que todo mundo via seu anjo da guarda, que todo mundo convivia com os santos, para ele era normal, como criança, ele sempre vivia assim. E ele,
quando o Frei falou que não via, ele falou: o Frei é humilde, por isso que você está falando que nunca tinha visto. Não, era uma graça, mas ele estava tão acostumado que nós possamos entrar nesta glória. Então vai falando isso, envolvendo essa figura como se fosse fogo, acima daquele que parecia ser a cintura, abaixo daquilo que parecia ser a cintura. Via algo como fogo, em volta um círculo luminoso, e esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, ou seja, da aliança, da lembrança que Deus está sempre sobre a aliança que Deus fez a você, ela permanece, ele vive, ele olha para esta aliança e diante do seu trono contempla a aliança, mesmo nas nossas infidelidades. Por isso, ele vai continuando, que se formam as nuvens em dias de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor, e ao vê-la, caí com o rosto no chão. Ou seja, me prostrei diante da glória do Senhor. E quem vai entrando nessa glória tem essa atitude. É um deslumbrar-se, é um olhar para Deus, e de tal forma que esta glória vive dentro de nós, diante de nós, e não nos cabe somente reconhecer e prostrar diante desta presença. Deus vos abençoe e nos leve cada vez mais a experimentar da sua glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.